Pronto, pessoal. Boa tarde, quase boa noite. Vocês estão me escutando bem? Sim, né? Então, gente, vamos começar o nosso bate-papo, né, com a exibição das obras audiovisuais, né, de cada realizadora, cada realizador que está aqui. Esse evento, na verdade, né, faz parte de um projeto de extensão de fomento às atividades de arte e cultura em resposta e enfrentamento ao coronavírus Covid-19 e faz também parte da programação da PROEX, em comemoração aos 10 anos da Unilab. São 6 obras audiovisuais que a gente vai assistir, né? Infelizmente, uma das realizadoras não está aqui, mas os demais todos estão. E a ideia, basicamente, é fazer uma conversa informal, né, com todas e todos, após a exibição de cada um dos trabalhos, né, tentar conversar um pouco sobre o processo criativo de cada um, né, qual o desejo que estava em jogo ali, né, ao propor essa obra, ao realizar esse trabalho, né. Eu acho que para a gente, na condição de audiência, né, ou de debatedor, ou escuta também, né, como membros da audiência, é interessante a gente saber um pouco do que está por detrás, né? O contracampo, assim, né, da obra, do filme. E, basicamente, é isso que eu teria para dizer. Acho que a gente pode apresentar... Eu vou apresentar aqui, muito brevemente, cada um, né? A gente vai ver a obra Ciber Exu, do Will Jovem Exu. A gente vai ver Vivendo em Pandemia, da Andressa Sueli, Corpos Flutuantes, do Harley Almeida, Teus Olhos, da Maiara, Arte Liberta e Relicário da Arte, que são 2 trabalhos distintos, né, de 3 pessoas, que é o Michel, a Samara e o Marcos, né. Nem todos estão aqui, mas praticamente todos os filmes estão representados por um ou 2 realizadores, certo? A minha sugestão é que a gente passe agora para a exibição e logo na sequência cada um fale por cerca de 5 minutos. E aí a gente abre para o debate com a nossa audiência, né, que está acompanhando. A gente espera a gente no YouTube. Ok? Habitando outras fronteiras das linhas avulsas e virtualescas, perambulando entre delírios e sonhos de uma pandemia que assola o planeta. Converso sozinho na hora que atravesso o cometa, aglutinando ideias turvas e perigosas, arremessando fora no espaço cósmico, minhas letras rabiscadas na memória das ruas clandestinas. Já se usa outra máscara, já se usa outra máscara, já se usa outra máscara, já não sabe de onde vem tanta praga, alertando no WhatsApp, é hora de correr ainda mais, proteger o que ainda resta de nosso, de cósmico, de floresta, de cabaça, de selfie ancestral e o escambau. Gingando nos limites, gigabytes, terabytes, fome de sonho, é boss em upload. Para o outro plano, faço Laroyer high-tech para sobreviver de tanta magia branca em tempos de mudança.
Nessa época de Covid, por mais difícil que seja, é preciso cuidar da gente e do outro. Não tem leito de hospital para todo mundo. Quem quer padecer na fila, contando cada segundo, sem poder conversar na calçada, a gente liga a televisão, vê política brigando com ciência para fazer o quê? Seguir o que dizem as pesquisas ou os representantes da nação? Na dúvida, arranjei um pedaço de tecido para fazer 5 máscaras de pano. Celular e maçanetas, limpo sempre com álcool. Sapato e chinelas sujos ficam do lado de fora. Lavar as mãos nem precisa mais dizer. É coisa que faço toda hora. Eu que estou em casa, também preciso ter cuidado. Só saio para comprar comida e remédio, passo meia hora fora e volto com medo de estar contaminado. Quando chego, corro para o banheiro para me assear, tiro a máscara pelas tirinhas, Deus me livre desse coronavírus pegar. Queria emitir nesse momento sons e ruídos que atravessassem os pássaros, peixes e algas, não com limitação, mas com multiplicidade, numa estabilização possível, repleta de sons e imagens. Queria um berro que atravessasse as montanhas e se rasgasse com a vida, em forma de ecos, e nos deixasse um rosto, um beijo de paz, que fôssemos capturados pelo olhar de uma câmera flutuante, que a humanidade se calasse e observasse as microexistências, os infinitos mundos que compartilham esse grão chamado planeta, e que os cansares de uma centena de pássaros circulassem entre as florestas, aldeias e águas de todos os rios, de todos os mares, de todas as bocas que se encontram entre continentes diversos, na duração do abraço, entrelaçando outros vários braços, de todos os corpos contínuos e infinitos, pulsando a própria vida. João da Silva Pereira. Esse era o nome do meu pai. Eu vejo os olhos dele quando eu olho no espelho. Ele se foi repentinamente e eu não tive o direito de me despedir da forma que eu queria, da forma que eu acredito ser correta. Por causa de uma doença, do dia pra noite eu perdi meu pai. Eu queria ter feito mais, ter demonstrado mais. Mas essa doença tirou o afeto das pessoas. E também tirou meu pai. Então, se eu posso te dizer uma coisa agora, fique em casa. Respeite o isolamento social. Eu não quero que você sinta a dor que eu tô sentindo agora. Olá, você vai ver no Com a Jornal cachorra da Nacional, família assessoria e do deixou Ministério da Miguel Educação com a para patroa. promover Que ela disse que correu atrás de um lugar, mas não conseguiu alcançar Miguel, que é porque o elevador fechou. Mas as imagens...
Aumente o seu volume que o seu sentimental eu sou demais. Batidas na porta da frente, é o tempo. Tão bom viver dia a dia, a vida assim jamais cansa. Viver tão só de momentos, como essas nuvens no céu, e só ganhar toda a vida, inexperiência, esperança. Caminhar adiante e hoje. Você me pergunta pela minha paixão. Bom, gente, retomando aqui o bate-papo, agora após a exibição, eu queria dizer só duas palavrinhas, assim, porque é interessante como assistindo juntos, né, um pouco aquela sensação de quando a gente vê o filme em casa e depois a gente vê coletivamente, ou vê no cinema, ou na sala de aula, é sempre uma emoção diferente, né. Eu achei agora, assistindo aqui ao vivo com vocês, assim, que os filmes são incrivelmente potentes, cada um na sua linguagem, né, cada um tocando em alguma coisa que eu particularmente, aqui eu falo como pessoa, né, algo que havia me ocorrido, né, durante esse contexto tão extraordinário, eu acho, pelo menos na história, né, das gerações aqui representadas nessa conversa, né. E essas duas palavras que eu queria dizer é que o filme, o primeiro, né, que foi o do Will, o Will volta já para conversar com a gente, tem uma série de questões que estão postas ali, tanto no discurso, né, que é muito potente, a fala do Will ali, né, como uma espécie de fala que é discurso e é poema ao mesmo tempo, né, e traz muitas referências, muitas imagens, muitas sonoridades ao mesmo tempo, né? Então, eu acho que é preciso assistir muitas vezes cada um desses filmes, na verdade, para elaborar, né, para ser capaz de dizer, assim, como um minuto pode nos atravessar, né, de diversas formas. O vídeo da Andressa, né, me parece estar fazendo um trabalho que é um pouco um trabalho que cada um de nós, eu acho que tentou fazer aqui, né, com seus vizinhos, com a sua família, e que muitas vezes pareceu uma missão impossível, né, que é de comunicar, né, e tentar, de alguma maneira, criar essa ponte aí que está até representada, né, na voz que fala no filme, né, entre política e ciência, né, e uma das grandes questões, né, durante essa pandemia, pelo menos para mim, foi como acessar, né, uma informação confiável e de que informação nós estamos falando e até que ponto, né, as coisas não se resumiram a uma guerra de informações, né, que não era só informação em si, né, mas dependendo de onde você vive, se na zona rural, se na cidade, essa questão de como comunicar algo, né, como traduzir um pouco, digerir, né, tornar mais didático algumas precauções trazidas, né, pela ciência, assim, se tornou uma missão muito difícil, né, quase impossível, e que, às vezes, o audiovisual, né, a animação, enfim, chegam e conseguem, né, num piscar de olhos, talvez, né, traduzir algo que a gente, às vezes, falando por horas, não consegue, né. E muito da informação que existia, por exemplo, nesse contexto da pandemia, era muito científica, né, e, enfim, isso daí vamos deixar para o debate, né, mas eu fiquei pensando sobre todas essas questões. O filme do Halle me toca muito também, né, porque
porque eu acho que um pouco inspirado, né, pelo que eu li na sinopse, um pouco inspirado em discussões que o Ailton Krenak traz, né, e tomando essa ideia das microexistências, né, que talvez nem sejam tão micro, né, mais micro do ponto de vista humanocentrado, né, mas, assim, é um filme que faz a gente ouvir, pensar, né, e se dar conta disso tudo, né, desses pássaros, dessa chuva, desses abraços, desses corpos, né, dessas pessoas. Mas, conhecendo um pouco, né, uma das obras que eu acho que foi de referência para o filme, que é o Amanhã Não Está à Venda, se eu não me engano, eu não sei se é esse que ele escreveu agora já no contexto da pandemia, né, e tem uma coisa que ele fala que eu acho absolutamente genial, né, assim, esse vírus, ele tem um alvo específico, né, é a humanidade, somos nós, seres humanos, né, mas o pé de melão de São Caetano, que está crescendo ali na cerca, ele continua vigoroso, né, lindo como sempre, os pássaros, os bichos, enfim, hoje, desculpa, gente, mas hoje eu já plantei milho, ele diz, né, numa entrevista assim, eu não estou confinado num apartamento, eu plantei milho, né, e aí ele fala também dessa terra, da terra indígena, desse território que você pisa com certa cautela, porque ali existem muitas outras existências que não é só a daquele sujeito humano, né? Então, eu acho que o filme, ele para mim, ele fala disso, né, expressamente, seja através do discurso, da representação discursiva, verbal, oral, seja através das imagens, né, da cinematografia, né, e da articulação de muitos elementos que estão ali, né, que é som, imagem, fala, né, verbo, som não verbal. Então, eu poderia falar durante muito tempo sobre cada um desses filmes. O filme da Maiara, né, que a gente lamenta muito, ela não pôde acessar nesse momento a internet, mas eu gostaria muito de saber mais do filme dela, né, ele é muito potente também, né, no sentido de que quando a gente assiste, eu pelo menos, todas as vezes que eu vi, eu me arrepiei, né, porque sendo ou não a história dela, né, eu não sei, é a história de muita gente, inclusive de gente que está na Unilab, que está em Redenção, que está em Acarape, que está em Fortaleza, né, e o que ela diz ali, né, eu acho que nós, enquanto espécie, ainda nem processamos, né, o que se deu, talvez. Então, é um filme que, do ponto de vista, assim, né, da ideia, né, ele parece simples, mas ele tem uma capacidade de mobilizar a gente, né, de arrebatar a gente, né, com o discurso, e não é só com o discurso, é também com o corpo, como ela se coloca, né, com a forma de entoar, né, o que ela diz. Aí tem os últimos dois, né, que são do Michel, da Samara e do Marcos, Arte Liberta. É interessante porque, ao longo de todo esse processo, né, da pandemia, eu que estou cada dia menos interessada nos humanos e mais nos não humanos, especialmente seres vegetais, e assim como o Ailton Krenak, assim, acredito muito, né, nessas outras existências, assim, muito mesmo. Acredito muito também nas relações multiespécies, interespécies, né, e estou para gritar fora o antropocentrismo, mas durante a pandemia tinha horas que eu falava assim com pessoas, né, do círculo mais íntimo, família, amigos, só a arte é capaz de nos salvar de qualquer coisa, assim, sabe? Quando no meio de toda a suspensão de todas as certezas, se é que, né, a gente tem alguma, mas no meio, né, do que parecia extraordinário, inimaginável, bizarro, surreal, né, absurdo, não só pelo vírus em si, mas pela forma como nós, humanos, respondemos a isso, e isso é atravessado por configurações políticas, morais, ideológicas, né? Enfim, a gente que vive no Brasil sabe tudo o que aconteceu, né? E, de vez em quando, tinha esses momentos
que era uma espécie assim de ressurreição, né, ou de voltar a viver, né, e a sonhar e a sentir, que eram momentos que claramente era a arte que podia fazer isso, né? Então, nesse filme, me parece que é um pouco isso. Você esteja fazendo uma interpretação, né, da minha forma, mas são duas pessoas que estão ali atordoadas, né, com tanta coisa, e que, de repente, se encontram ali, né, como se fosse mesmo num abraço, através da música, né, e você vê, no meio de tudo isso, um instante ali que é de prazer, de alegria, né, de sensações positivas. O segundo filme, O Relicário da Arte, né, também muito potente, né, tanto a Arte Liberta quanto o Relicário da Arte. Muito potente porque eu assisti, por exemplo, a tudo isso, né, a morte de um, a morte de outro, né, as notícias saindo, mas não me aconteceu, né, de pensar sobre tudo isso através desse fio condutor, né, que o filme coloca, assim. Então, essa informação, né, de que cada um daqueles artistas ali se foi nesse contexto, né, e a música que a gente escuta, que embalou tantos momentos, pelo menos as pessoas da minha idade ou mais, né, e um pouco como a memória, a narrativa entra nisso, mas o contexto político, né, o momento atual, assim, eu achei muito potente mesmo, e a configuração, né, toda imagética é muito bonita, né, como você escolhe. Aliás, a maioria dos filmes, né, tem uma plástica muito bonita, bem trabalhada, o que me faz pensar que todos vocês têm experiência com audiovisual, né, que essa não é a primeira experiência, porque fazer algo tão curto, que de alguma maneira nos toca, nos mobiliza, né, e a mim me pareceu potente à sua maneira, geralmente a gente não consegue fazer isso quando a gente está iniciando, né, porque quem trabalha com audiovisual sabe que 1 minuto, né, 1 minuto de um bom filme na verdade, ali o resultado de muitas competências, né? De muitas competências mesmo, que são tanto de ordem mais criativa, intelectual, artística, mas também técnica, né? A gente sabe que colocar ali, montar, né, editar com a música que se quer, com a voz que se quer, com o texto, com a tecnologia da qual nós dispomos, né? Que, a não ser que algum de vocês seja rico, tá impossível para a gente, né, ter uma ilha de edição, enfim, a gente quase desiste, né, de fazer. Então é isso, gente, isso era o que eu queria dizer, gostei, me senti mobilizada, achei muito potente, e agora eu queria ouvir de cada um de vocês, acredito que a audiência também quer ouvir. Na sequência, né, vamos ver o que as pessoas têm também para pontuar, para comentar ou para perguntar. Ok? Podemos começar pelo Will? Oi, pode sim. Boa noite, né, gente, a todos que estão aí presentes. Eu acabei não pegando aqui o começo e tal das pontuações, né, que a professora Gilcene fez acerca das obras, porque eu vou contar uma coisinha, né? A minha obra é o Cyber Exu e eu estou no terreiro nesse momento. E quando começou a live, um Exu da casa me chamou para ir lá conversar com ele. Então, você já vê como os atravessamentos estão colocados, né, nesse processo de produção artística. Eu me denomino artisticamente como jovem Exu, né? E a minha ida e vinda, como o próprio Orixá Mensageiro faz, ela intercala esse desafio da temporalidade, desafiar o próprio tempo como norma linear que o Ocidente impõe. Então, quando me veio o desafio de produzir Cyber Exu, eu não tinha na cabeça que eu iria produzir Cyber Exu. Eu não tinha na cabeça que eu iria produzir essa obra que vocês acompanharam aqui na nossa live. E como é que ela veio? Qual foi o encontro que eu tive com ela? O período de produção dessa live foi ali no que a gente chama de o quente, né? Foi no quente da pandemia, foi ali no pico, onde o isolamento social estava bem determinado, né? Bem inscrito. No caso, na minha cidade, é Canidé no interior, no sertão central do Ceará.
E ali, a saída à rua era quase que um fenômeno, assim, né? De você ir à rua, por exemplo, sacar um dinheiro no banco, ou ir na farmácia comprar um remédio, ou fazer as compras no mercantil. Naquele período eu também trabalhava de entrega, fazia entrega de salgados de bicicleta. Aquele momento de sair à rua era você estar passeando ali no ensaio para o fim do mundo, né? Um fim do mundo anunciado pelo esse espectro capitalista, ou como eu chamo de capitalista, imposto de diversos pontos, né, tanto economicamente como culturalmente, e que hoje chegou por vias biológicas, né, o coronavírus, a pandemia, ela é uma reação biológica aos avanços do capitalismo, aos avanços que esse sistema feroz, ele nos impõe. Então, a saída à rua me deslocava do tempo. Eu me sentia deslocado do tempo. E quem melhor para falar sobre um deslocamento espaço-temporal do que Exu? Então, Exu vem, eu invoco Exu na minha obra, de um Exu que está ali desafiando um local atemporal de sobrevivência, ao momento que ele está ali passeando e curvando as esquinas, uma mesa de mototáxi de máscara jogando cartas, ele vai atrás de resistir a essa magia branca, que eu chamo o capitalismo também de magia branca, e a fome que Exu tem, Exu enquanto esse orixá que é a boca que tudo come, é uma fome de sonho, é uma fome de utopia, é uma fome de um espaço onde nossa magia preta ela seja reposicionada num tempo historial que ainda é possível, pois o capitalismo ele não é a última página do livro de história humana, né? A gente ainda tem e precisamos desafiar o mundo a ter novas possibilidades civilizatórias. E aí Exu vem convocando isso. Ele assalta, ele é feito de arte. Corpo de Exu, quando abre a jaqueta, é o grafismo, é o meu grafismo do jovem Exu, que vem dessa ancestraligrafia exuística, dos pontos que não continuam, mas nessa incontinuidade ele tem uma impermanência na produção dessa minha arte visual. A resistência à magia branca é Exu roubar uma cabaça, e nessa cabaça está o tempo, nessa cabaça está o axé, ali está a magia que Exu preservou para uma nova era, uma era que é anunciada não como um futuro que a gente tem como distante, mas é uma era que já vem escrita há muito tempo e que vem sendo silenciada pelo racismo estrutural, pelo racismo religioso, pelo racismo imposto pela colonialidade europeia, tanto em África quanto no Brasil. Então é um desafio sempre trabalhar com Exu, e Exu é um grande patrônomo das artes e das linguagens. Se ele é a boca que tudo come, ele também é a boca que tudo fala, é o ouvido que tudo escuta, o olho que tudo vê e a mão que tudo toca. É o um que se multiplica ao infinito. O desafio é esse, né? Colocar tudo isso que eu venho explanando aqui para vocês em 1 minuto. E esse desafio, ele é comprometido pela obra exuística, de o não estar no tempo, de dobrar e fazer uma curvatura, coisa que as linguagens artísticas têm com um domínio muito bom, né, muito preciso em toda a história da humanidade. Quando a ciência não conseguiu falar, quando o jornalismo não conseguiu explanar aquilo, foi a arte capaz de traduzir, não uma tradução mastigada, mas uma tradução cheia de espinhos, uma tradução cheia de curvas, os sentimentos, as dores, as sensações que nós, enquanto humanos, essa raça, né, que aqui na Terra passeia em diversos pontos, seja aqueles que organizam um sistema de morte, organizam um capitalismo, organizam um processo de ceifar das vidas diversas, sejam outros humanos, como nós aqui dos terreiros, como as comunidades indígenas, como as comunidades quilombolas, que procuram uma outra relação com as diversidades de vida. Então, eu acho que a obra Sai de Exu, que sai, né, desses sentimentos, ela vem
nesse sentido, de ser uma curva espaço-temporal, de ser um anúncio para outras bases civilizatórias que estão ali dentro de uma cabaça, que estão trazidas por esse orixá tão incompreendido e tão satanizado pelo colonialismo e pelo racismo, que hoje ele precisa demonstrar-se em diversas outras frentes para dizer que não, o capitalismo não é a página final e nós temos outros processos, outras maneiras de viver com outras vidas que não são as humanas. Microfone, Jaceni. Eu estava falando, muito obrigada, e vamos passar a palavra para os demais, e aí todo mundo fala em bloco, né? Aí, no final, eu acho que a gente pode fazer as pontuações, né? Ver o que os nossos 3 membros da audiência têm, talvez, para dizer, para perguntar. Senão, a gente fica conversando entre a gente, tá certo? Vamos, então, na sequência, é a Andressa, né? Andressa. Olá, boa noite a todos. Eu vou tentar dar uma explicação, né, a partir do que a professora Joceni também já conversou no início, né, desse momento em que todos estamos juntos. Não sei se eu vou conseguir, assim, trazer esse aprofundamento que o Willam, né, fiquei encantadíssimo com a fala dele, mas eu vou tentar explicar aqui como foi, né, o que eu pensei. Vocês me ouvem? Estão me ouvindo agora? Pronto, aqui estão dizendo aqui que está desligado. Pronto. O que eu pensei, né, para realizar o vídeo, né, fazer esse vídeo, e também o que me levou, né, a ter vontade de fazê-lo, né, e a escrever também esse pequeno roteiro de 1 minuto e alguma coisa. Bem, o que me levou a escrever, né, o roteirinho, né, para esse vídeo, foi o contato com uma pessoa que falou comigo uma coisa bem simples, né, sobre a questão das informações que estavam sendo veiculadas na internet, na televisão, dos cuidados que a gente precisa ter em casa para, digamos assim, não ser contaminado, né, pelo vírus. E aí uma das coisas que se falava muito no início era o uso do álcool, né, do álcool em gel. E teve uma época que o álcool em gel era algo bem escasso, né, como todos nós sabemos. Depois foi que a oferta aumentou. E aí essa pessoa, em dado momento, veio me perguntar, né, não sei se todos sabem, mas eu sou enfermeira, né, veio me perguntar quanto de água eu podia colocar dentro do álcool em gel para que ele rendesse e ele continuasse fazendo efeito. E aquilo ali me trouxe um espanto muito grande, né? Porque, a meu ver, uma coisa bem básica era algo que todos deveriam saber, né? Todos sabem. E aí eu percebi que eu caí numa situação que muito eu falo no cotidiano para os alunos, né? Para as pessoas que estão perto, mas principalmente para os alunos, que é porque a área da saúde, ela se fecha nela mesma, né? A gente explica as coisas usando uma linguagem muito técnica, né? Eu até anotei alguma coisa que a professora Joceni falou, né, que da dificuldade, né, dessa aproximação da informação, né, enfim. E aí a gente tem esse problema, né, da área da saúde, a gente aprende esses termos técnicos, né, a gente se prepara muito para a questão do posicionamento, né, da aparência, do modo polido de falar, né, com as pessoas, principalmente. E aí a gente acaba fugindo um pouco, às vezes, do que a população que recebe os cuidados realmente precisa, que é uma linguagem clara, né, que todo mundo possa entender, informações básicas, como utilizar o álcool, né, enfim, como se proteger dessa contaminação do coronavírus, né, que é o que se tem falado desde o início. Então, algumas coisas foram feitas, né, não por mim especificamente, mas a gente observa que desde o início da pandemia, algumas estratégias foram utilizadas para aproximar essa informação
que era muito própria da área da saúde, né, da população. Não sei se foi feito da maneira correta sempre, mas a gente observa que essas estratégias foram feitas, né? E aí a gente verifica, por exemplo, o cordel sendo utilizado para transmitir essas informações, né? Outra coisa que a gente vê, né, as informações na televisão, aumentou o volume e a frequência dessas informações nos intervalos, por exemplo, de programas, já que a televisão é um veículo, né, eu vou chamar assim, né, de comunicação que as pessoas utilizam mesmo. E aí a gente também viu, por exemplo, radialistas como aquela Samantha Marques, né, que a população tanto conhece, sendo utilizada a voz, né, para transmitir alguma informação que chegasse até a população e fosse compreendida por ela. E aí esses vídeos, né, esses vídeos animados, que foi o exemplo, né, do que eu fiz nesse momento, eles também foram utilizados para chamar a atenção da população para essas informações que entendemos que são básicas, né, e para transmitir o que se precisava, né, que era informação de modo claro, rápido, para que ela fosse compreendida. Então, a intenção ao criar o vídeo foi essa, né, de transmitir informações que são básicas, que no início julgava eu que todos sabiam, mas aí a partir da conversa com uma pessoa sobre essa história do álcool em gel, eu percebi que não, né, que nem todo mundo entendia sempre aquilo ali que a gente achava que estava tão claro para nós. E aí eu comecei a pensar como isso poderia ser feito, né. Antes de entrar na Unilab, eu entrei na Unilab em janeiro, eu participava de um projeto de extensão, né, era coordenadora de um projeto de extensão em outra universidade, né, também no curso de enfermagem, e aí os alunos, eles tentavam fazer esses vídeos, né, voltados para a educação em saúde, escrevendo o roteiro, né, gravando, né, filmando, editando, utilizando elementos do cotidiano e espaços do cotidiano deles, né, eles faziam esses vídeos com informações em saúde, contidas no roteiro, utilizando espaços como a universidade, a rua, né? Eles gravavam diálogos mesmo que eles tinham, e aí dentro deles essas informações em saúde. Por fim, eles aprenderam, né, sobre a utilização dessas ferramentas para esses vídeos animados, que no exemplo do vídeo que vocês assistiram foi o vídeo Scribe, né, que foi utilizado, uma ferramenta para a criação e edição do vídeo. E aí, quando eu vim para a Unilab, um projeto de extensão foi criado, né, nos mesmos moldes da outra universidade, do que eu coordenava na outra universidade, e aí, na chamada, né, desse edital que teve, né, eu pensei em utilizar o vídeo Scribe, já que era algo que estava tão aproximado, eu estava tão aproximada, né. Então, a intenção foi essa, né, criar um vídeo animado que aproximasse as informações em saúde da população, né, já que como eu falei no início, essas informações em saúde, às vezes elas ficam muito fechadas, né, dentro da própria área da saúde. E uma coisa que é interessante é que, assim, muitas dessas coisas que a gente faz na área da saúde, né, voltadas para a população, elas às vezes não partem da necessidade de saúde que a própria população aponta para a gente, mas a partir do que nós queremos, do que nós aprendemos e do que nós julgamos que a população precisa aprender. E aí a gente também cai no erro, né? Porque nessa história de fazer o que nós achamos que o outro precisa, a gente passa as informações e aí acaba acontecendo a história do álcool, né? Que passou desapercebido porque não foi uma necessidade que partiu da população para a gente. Então, essas situações, elas servem para a gente pensar como é o letramento em saúde dessas pessoas, né? E aí, como a gente vai adaptar essa linguagem, essas ferramentas que a gente utiliza para ensinar, por exemplo, sobre a saúde, para que elas estejam aproximadas. E aí eu percebi que esses recursos audiovisuais, eles são ferramentas, assim, que podem ser utilizadas, né? Que são bem aceitas para a população, porque tem uma linguagem muito simples de compreender e trazem informações muito importantes, né? E aí eu assistindo os vídeos, né, dos colegas, né, as produções, as obras dos colegas, né, eu tive essa sensação, né, que todo mundo tentou trazer elementos do cotidiano mesmo para transmitir alguma coisa, né? Embora
o recurso que eu tenho utilizado tenha sido diferente, né? Explicando para vocês agora, mostro para vocês que eu percebo isso também, né? Da necessidade de partir do cotidiano das pessoas e não do que o profissional acha que as pessoas precisam aprender, né? É importante ter essa aproximação dos dois lados. Muito obrigada, Andressa. Andressa, que é professora do Instituto de Ciências da Saúde, não é isso, Andressa? Isso, professora de enfermagem do ICS. Certo. Prazer em conhecê-la, né? Agora vamos escutar um pouco o Harley, não é isso? Na sequência. O Harley, a Lara é co-diretora contigo, né? Mas quem vai falar é o Harley, então. Olá, boa noite, né? Espero que estejam ouvindo bem. É uma satisfação imensa, né? Estar aqui, apesar desse joguinho de quebra-cabeça, né? Que parece aqui a gente enquadrado aqui, né? Nesse tabuleiro de tantas imagens, de tantas realidades, de tantas experiências que a gente tentou colocar em um minuto, né? Então, eu me emocionei pra caramba, assim, vou dizer, enquanto eu assistia no coletivo, assim, né? De alguma maneira, esses filmes, eu tô falando no plural até porque fica melhor de a gente entender, né, que o filme, ele não é só um, né? Ele não é único, ele não é feito apenas por uma mão, muito menos humana. E aí entra também nessa questão que a Jocelyne já apontou aí, ela já matou a charada aí todo do filme. E é muito legal, né, assim, ter alguém que compartilha desse viés, assim, dessa ampliação, né, assim, do pensamento, no sentido de romper com essas fronteiras, né, que nos limita, e a pensar outras possibilidades que não seja unificado, padronizado, e que todos os autores já vêm falando sobre isso, né, e que me toca mais nessa pandemia, né, eu vou dizer assim, o guru da pandemia é o Ailton Krenak, eu não sei como é que ele está conseguindo dar conta, mas é extremamente necessário, como o Will falou, né, assim, que esse mensageiro, ele consiga, né, para a gente que vê o trabalho como esgotamento, talvez um pensamento indígena nem usa a palavra trabalho, mas sim atividade, né? Atividade para a gente, né? Tá na atividade, tá no jogo, né? Tá como um sambista, como um mandingueiro, né? Como a capoeira. E eu fiquei pensando de novo nesse coletivo. Não tem como a gente não pensar em coletivo, e ao mesmo tempo não tem como falar de pandemia só no singular, né? Então existem diversas pandemias, pandemônios, né? E eu lembrei de uma coisa muito legal, assim, e que é muito sério. Eu lembro que depois dessa última eleição, a gente teve a fala de um professor. O professor Haddad, ele falou uma palavra muito interessante, antes mesmo da pandemia chegar: coragem. E eu fico pensando, né, o quanto é disparador a palavra coragem, e a Jocelyne já falou bem sobre essa questão do salto para a vida, que é a arte. Enquanto a gente tem no vídeo corpos flutuantes, no filme corpos flutuantes, os diversos corpos que estão atravessados ali, não são corpos humanos, a gente vê que existe uma interferência, né, na fala do humano, né, propositalmente, assim, tem uma ideia de também
o humano se preocupar com esse amanhã, né? E aí a gente tem uma voz do Ailton Krenak, né, em outras experiências que rompem essas fronteiras, de colocar a natureza, né, não descolada desses outros viventes, mas a gente pensando nessa ideia de coletivo, de espécies companheiras, multiespécie, mas pensar também nessa ideia de entre espécies, né, e as interferências que tem nesse vídeo é muito legal, porque a gente fez junto, né? Eu e Lara, a gente fez essa gravação juntos de uma maneira que não pudesse ser hierarquizada também, né? Assim, dessa voz não só binária, macho, fêmea, masculino, feminino, bem, mal, enfim. A gente tentou saltar isso também como uma espécie de interferência de um outro tempo também. É como se a gente pensasse que aquela fala, ela não ia conseguir nem representar, enquanto linguagem, no tempo atual, né? Então, assim, no presente, a gente começa a tentar ler aquilo que está, por isso que foi colocado também uma legenda, né? Então, assim, a gente tenta escutar, mas está misturado com muitos ruídos, parece uma mensagem que vem do futuro, ou sei lá o quê, e dá uma impressão que a humanidade já se foi, né? De novo, embarco na ideia do Ailton Krenak, quando ele coloca essa preocupação da humanidade, né, sobre o amanhã e tal, para justificar a existência do amanhã, se destrói o presente, né? E aí ele vem trazer essa ideia de, tipo, como assim pensar num futuro, se a gente nem sabe se vai ter o futuro, se a gente nem sabe se vai ter humanos? Essa provocação das imagens, então, agora saindo do som e indo para as imagens, não como explicação aqui, gente, é só para a gente poder provocar mesmo. O filme, ele tem uma ideia de provocar realmente essas sensações. E em nenhum momento você viu humanos naquele vídeo, né? Então, também tem algo muito proposital nisso, mas aquele formato é como se fosse as brechas, né, as janelas onde os humanos, únicos lugares onde ele tenta ver o que está lá fora, e existe um movimento muito rápido de corte e de movimento, tentando buscar o fora, né? E aí fica de novo nessa dicotomia, né? O fora é o perigo, o dentro, fique em casa, é mais seguro. A gente fica pensando nessa paralisia, não só do tempo, mas uma paralisia do corpo, né? O corpo não fica só sedentarizado em casa, né? Mas o pensamento também, ele fica sedentarizado. Isso é o pior de todos, né? Paralisar o movimento. Então, assim, para não me alongar muito, eu queria dizer que não foi fácil fazer esse filme de maneira alguma, ainda mais quando eu e Lara, a gente foi acometido pelo Covid também, né? Então, assim, se é para partir de uma ideia, ele parte de um grito que dizia: nós precisamos estar vivos para ajudarmos na reconstrução da Unilab, da nossa vida, da nossa existência, não só humana, mas em escala planetária. Então, tudo isso está atravessado nesse filme. O filme também não foi, esse trabalho não só foi feito em audiovisual, mas ele também teve uma outra produção, vamos dizer assim, uma outra plataforma, uma outra expressão que foi escrita, né? Então, pega carona com isso também, está atravessado nesse texto. E aí, de novo, né, gente, coragem. Então, a coragem é o que salta para a vida. O Will já falou muito sobre essa questão do capitalismo, eu endosso aqui também que esse sistema, essa lógica, esse modelo que acumula corpos mortos em valas comuns, a gente precisa das brechas, né? Encontrar brechas para poder saltar para a vida.
o respiro está na arte, eu acho que é o que dá um tanto de repouso, né, para esses corpos. E gostaria de dizer que, nas palavras de um xamã chamado Davi Copenaua, ele diz que a gente precisa sonhar, não é utopia. O sonho que ele fala, e ele faz uma crítica aos humanos, que os humanos precisam sonhar, e aqueles que sonham, que conseguem sonhar, ainda sonham com humanos. Então, a provocação agora é a gente pensar nesses atravessamentos de humanos, não humanos, inumanos, né? E eu acho que foi importantíssimo que esse encontro tivesse acontecido hoje, porque naquele mesmo dia que não ocorreu a nossa live, coloquei um papelzinho escrito: vamos para o Pantanal, porque não só o Pantanal, mas Redenção estava ardendo em chamas. E eu acho que essas interferências humanas acabam nos desconectando. Então é isso, muito obrigado pela oportunidade mais uma vez. Tá desligado o teu microfone, Jocene. Gente, eu sou uma matuta, eu nunca participei de live, eu não sei usar nada disso, desculpa. Mas precisou haver uma pandemia, né, para eu aprender pelo menos a ligar o microfone. Eu queria agradecer o Harley, né, pelos comentários profundos, assim, né, questões muito filosóficas, na verdade, ontológicas, né, e acho que a gente vai ter muito pano para manga aí, né, para o debate, mas passar agora para o Michel e para a Samara, né, para falar um pouco, eu não sei se vocês querem falar separadamente sobre cada obra ou se podem falar conjuntamente sobre os dois filmes. Fica a critério de vocês, certo? Boa noite, gente. Tá todo mundo me ouvindo bem? Então, boa noite todas, todos, todes. Eu vou falar um pouco e a Samara vai falar depois, né? Eu falei com ela aqui, perguntei se ela queria falar primeiro, mas ela disse que eu poderia começar. Bom, primeiro eu queria agradecer, né, a oportunidade, agradecer também a professora Joceni, agradecer aos organizadores do evento, né, que puderam, que fizeram esse evento acontecer, né, que ajudaram esse evento a acontecer, a produção, né, que está por trás também. E falar, assim, inicialmente sobre a dificuldade, né, que a gente teve em relação à parte técnica, mas que isso não fez a gente desistir, porque, assim, a gente trabalhou apenas com celulares, né? Acho que todo mundo aqui também trabalhou apenas com celulares. E assim, eu ainda estou construindo esse caminho, né, do audiovisual. Eu não vou dizer aqui que eu sou cineasta. Eu estou, assim, ainda bem iniciante, mas é isso, né? A gente vai fazendo e vai aprendendo. E sobre os vídeos, eu quis falar mais, a gente quis falar mais sobre essa questão do nosso contexto, né? Inicialmente, eu pensei em fazer sozinho, e depois, conversando com a Samara e conversando com o Marcos, a gente decidiu fazer nós três, né? A Samara é minha irmã, o Marcos é amigo da Samara, meu amigo também. E, assim, eles são da UFRN, né? Eles são músicos, estudam música na UFRN. E a gente fez tudo assim. Eu fiz algumas gravações aqui na minha casa, em Fortaleza, no contexto, né, atual. Fortaleza, na casa dos meus pais, na verdade. E eles estão em Natal, né, em uma república. Então, a gente fez algumas reuniões, a gente organizou como é que seria e tal. Eu tô fazendo mais, assim, um resumo da parte técnica, né, como é que foi feito e tal, como é que a gente trabalhou, né. A gente fez reuniões para
para falar sobre a roteirização, como é que seria e tudo mais, mas sempre partindo a ideia do contexto em que a gente estava, como é que a gente iria representar aquilo que a gente está vivendo, né? Então, entrando mais nessa parte mais subjetiva, digamos assim, a gente pensou sobre as nossas vivências, né? Partindo do ponto de que a gente estava, eu pelo menos aqui em Fortaleza, né? Estou num ambiente onde a gente vive com 6 pessoas, mais ou menos. Então, nem sempre eu vou ter silêncio, nem sempre eu vou ter privacidade, nem sempre as pessoas daqui de casa não vão ter, né, e tal. Foi um momento muito difícil, né, para todo mundo, né, mas meu pai também pegou Covid, enfim. Então, foi bem tenso tudo isso. O meu avô faleceu em maio, então teve muitas perdas, né, principalmente aqui em Fortaleza, que a gente sempre escutava falar de alguém conhecido que tinha falecido, né. Então, como sair desse sentimento que durante alguns dias, algumas semanas, eu percebi, falando pessoalmente, um sentimento de morte, um sentimento de luto, né? A todo momento havia um bombardeio de informações sobre morte, sobre política, né? Porque eu digo que a gente passou por 2 pandemias, né? A gente está passando por 2 pandemias, que é essa pandemia da Covid e a pandemia política, digamos assim. Então, são grandes desafios, né, que a gente está tendo, né, no contexto atual brasileiro. E aí, voltando a essa questão, né, como é que a gente faria para sair desse sentimento, né, de luta, esse sentimento de morte, porque me veio uma necessidade de ter justamente o que o Harley falou, né, sobre essa questão da esperança e tudo. Como é que a gente poderia resgatar isso? Como é que a gente poderia resgatar a estratégia de sobrevivência, né? E aí a gente pensou em tudo isso, né? E aí veio primeiro o vídeo Arte Liberta. Por quê? Porque no meu contexto, o que me salvou foi a arte. O que me salvou foi a música. O que me salvou foi ver filmes. O que me salvou foi ler livros, ler literatura, né? Porque aqui eu não tenho tanto contato com a natureza como eu queria, né? Eu acho que o contato maior que eu tenho é com a praia. E aí, inicialmente, a gente estava num isolamento, assim, fechado, né? E nem para a praia eu ia. Eu acho que eu passei uns 4 meses. Eu comecei a ir praticamente no mês passado. A praia, que é bem pertinho, a 5 minutos daqui, na Barra do Ceará. E, então, assim, eu acho que eu recorri mais a essa questão da arte, né? Porque também tem a questão dos afetos. Mas, no vídeo, em um dos 2 vídeos, acredito que mais um relicário da arte, ficou mais exposto a essa questão das afetividades, dos afetos, né? Mas nem sempre são flores, digamos assim, né? A gente sabe que com os afetos e com as relações, a gente também vê que vem os conflitos, né? E tiveram bastante conflitos, né? Uma casa de 6 pessoas e não é uma casa muito grande, enfim. Então, assim, a Arte Liberta é mais sobre isso, né? Tanto que no início, a primeira cena dos 2 personagens, né, que são interpretados justamente pela Samara e pelo Marcos, sobre essa questão, não sei se acho que vocês perceberam que teve várias notícias, uma em cima da outra, e aí veio também, eu coloquei aquela notícia da Regina Duarte, né, e tal. A gente foi fazendo uma roteirização em cima de tudo que estava acontecendo naquele momento, né. A ideia era essa. E aí, para não pegar tanto tempo, a Samara ainda vai falar um pouquinho, o Relicário da Arte, a gente pensou mais como por que relicário, né? Porque
digamos, um conjunto de lembranças, né? A gente pensou como uma homenagem a esses grandes artistas, né, que faleceram nesse período pandêmico. E aí eu coloquei alguns em destaque. Eu digo eu porque eu fiz a edição, mas todos nós participamos da roteirização, né? A gente colocou esses três personagens principais, mas a gente sabe que tem outros, tem vários outros. Inclusive, também eu queria falar que a gente não encontrou, pelo menos assim, nas mídias, nas grandes mídias, as artistas, né, as mulheres. A gente encontrou mais homens. E aí eu vejo que isso também vem muito dessa relação de poder, né, também. Que muitos corpos foram invisibilizados, né, principalmente nas grandes mídias. As mortes desses corpos foram muito invisibilizadas. A gente teve, sim, grandes artistas que faleceram pela Covid. Teve também artistas que faleceram não só pela doença em si, mas indiretamente pelo contexto que a gente está vivendo. Muita gente se suicidando, né, com depressão, enfim. Foram suicidadas, né? Eu digo que foram suicidadas pelo Estado, porque nesse contexto que a gente está e com o governo que a gente está, é bem difícil, né? Principalmente para corpos, digamos, inconformes. Então, a gente encontrou a Dulce Nunes, né, que ela era cantora, atriz, então a gente inseriu a poesia dela também no audiovisual Relicário da Arte. E aí, no final, a gente coloca uma criança, né, que é a minha sobrinha. Teve também a participação dos meus pais. Eu conversei com eles, expliquei bem direitinho e tal. Eles quiseram participar também, né? E a criança significa justamente essa esperança, né? O Relicário da Arte, ele veio depois, né? A gente finalizou depois. E essa criança, ela está dizendo justamente a frase do Flávio Migliaccio, né? Que se suicidou também nesse contexto, né? Diante de um país e de um governo que não valoriza os seus idosos, né, como que a gente está. Acredito que ele tenha sido um símbolo maior disso, enquanto um artista idoso no Brasil, né. E é isso, assim, acho que, no geral, a ideia foi que a gente trouxesse todos esses questionamentos, todas essas reflexões, mas que surgisse, assim, a partir da arte, um fio de esperança, sabe? Um fio de esperança, que a arte, ela é transformadora. Né? E, assim, pegando para o nosso contexto, para o meu contexto, pelo menos, eu que fazia muito tempo que não tocava violão, por exemplo, voltei a tocar, né? Voltei a cantar e tudo. E é isso, né? Eu poderia falar várias coisas assim que aconteceram nesse contexto, mas vou deixar a Samara falar. Aliás, vou deixar não, né? Agora ela vai falar um pouco. Então, vocês estão me ouvindo? Boa noite a todos. E assim, como o Michel já começou a falar, né? Eu sou da UFRN, eu e o Marcos, sou irmã do Michel, e a gente, quando o Michel falou desse edital, a gente aceitou assim de cara, né? Porque era uma oportunidade. Na verdade, eu nunca participei nunca fiz nenhum audiovisual, né? Então foi uma coisa meio assim, aprendendo, sabe? O Michel ajudou muito nesse sentido. A gente gravava aqui em Natal, né? E enviava pelo Drive. E aí, juntos, o Michel ia fazendo a edição, ia perguntando nossa opinião, em que parte cada vídeo poderia ficar, onde caberia. Então, a gente foi fazendo os vídeos, gravando, né?
e ao mesmo tempo construindo todo o roteiro e ao mesmo tempo também construindo até mesmo o que a gente queria passar, né? Porque isso tudo foi se modificando no decorrer do processo de gravação, né? E de edição também. E aí, algumas vezes a gente errava o ângulo da câmera, gravava em pé, erros técnicos, assim, bem básicos, né? A gente fez, mas pela falta de experiência. E acabamos perdendo até algumas imagens que seriam bem interessantes, né? Mas, no fim, o que se construiu, né? A gente foi fazendo uma teia de cada imagem, e o que se construiu passou bem o que a gente tinha proposto no início, né? Que era justamente tentar mostrar um pouco da nossa realidade. No meu caso, eu sou estudante de violino aqui na UFRN, e a arte sempre esteve muito presente, desde a minha infância, né? Só que nesse contexto pandêmico, eu comecei a repensar o lugar da arte na minha vida, porque não era mais só um trabalho, não era mais só uma atividade que eu precisava fazer para, sei lá, me formar, ou para, sei lá, tocar no recital no fim do ano, né? Mas, sim, era uma forma de sobreviver mesmo, assim, de verdade, porque estavam tantas informações vindo, todas aquelas informações que aparecem no início, né? Era como realmente a gente estava se sentindo ali, com ansiedade, né? Diante de tantas coisas que a gente não podia mudar e que a gente tinha que ficar em casa, e que, ao mesmo tempo, a gente queria, sei lá, de alguma forma, ter uma participação mais ativa politicamente para tentar transformar, né? Até mesmo a gente trouxe o berimbau na música, né? Porque, no caso, a música está apenas representando uma das artes que são inúmeras, né? Tem a pintura. Eu acho que cada pessoa nessa pandemia, aliás, cada não, mas muitas pessoas encontraram na arte, em suas diversas formas, um conforto, né? Seja na música, seja na pintura, seja no audiovisual, seja em qualquer vertente, né, da arte. Então, para mim, gravar, ter feito, né, cada gravação, foi realmente um processo de contar um pouco do que eu estava passando, né? Então, quando a gente trouxe o berimbau, também foi tentando trazer um pouco do momento que estava havendo aqueles protestos, né, de vidas negras importam. Então, tipo, a gente trouxe esse elemento da resistência negra, até mesmo porque no início da pandemia, com o Marcos ele está quase se formando já em capoeira, e ele também toca violino aqui na UFRN, né? E aí ele me deu, assim, no início da pandemia, eu acho que nos primeiros 3 meses, ele me deu aulas, assim, em casa, de capoeira, né? E eu pude também, através da capoeira, e através da movimentação do corpo, por mais que a gente estivesse em casa, sentir como isso foi libertador, sabe? Como mesmo estando dentro de casa, até aquela imagem que a gente colocou, né, do cadeado, de uma pessoa indo lá e abrindo o cadeado, representa justamente isso, como a gente, mesmo estando em casa, consegue ir para lugares inimagináveis através da arte, né? Porque a arte não tem limite, ela não tem espaço físico e nem... Tá passando aqui um carro de som aqui, desculpa. Só um minuto. Então, a arte, ela é atemporal e ela também não tem espaço, né? Então, foi mais ou menos isso mesmo que a gente quis passar, que através da capoeira, né, através do violino, da música e através do audiovisual, a gente conseguiu sair um pouco dessa realidade onde a gente não via esperança para uma realidade mais feliz, onde a gente conseguia, mesmo apesar de todos os pesares, se sentir bem, né? Se sentir... Eu acho que essa pandemia também me fez repensar muito sobre o que me faz me sentir bem, apesar dos pesares, né? Então, é isso. A valorização da arte, para mim, teve uma grande importância
nesse contexto, né? Na verdade, na minha vida inteira, mas nesse eu acho que foi assim, a arte realmente é algo fundamental no meu processo de estar bem. E no vídeo do Relicário da Arte, a gente, como o Michel já falou muito bem, a gente trouxe alguns artistas, né, no início, tocando a música deles, mas aqueles artistas eram apenas uma representação de tantos artistas que se foram, né? Seja da música, seja do cinema, seja da pintura, enfim. Muitos artistas a maioria dos artistas que se foram nessa pandemia por causa da Covid foram os artistas anônimos, né? E, ao mesmo tempo, a gente problematiza um pouco sobre o que o governo tem feito para amparar esses artistas, né? Porque eu mesma, antes de vir morar aqui no Rio Grande do Norte, eu vivia unicamente da arte de rua. E agora estou aqui e eu estou vivendo com as bolsas, né, auxílios da universidade, mas, sabe, eu me pergunto, e se eu estivesse lá em Fortaleza, em um local onde eu não podia mais ir para a rua, como é que eu ia, né, sobreviver? E quantos artistas que eu conheço que sobrevivem unicamente da arte de rua, onde eles estão agora, né? Que as ruas estão vazias. Ou estavam na época que a gente fez, né, esse vídeo. E foi muito bom refletir sobre tudo isso, assim. Eu agradeço muito pela oportunidade, né, de ter tido essa experiência. Eu gostei muito, apesar de ter sido a minha primeira vez, eu super amei, assim. E eu acho que foi isso, sabe? Eu acho que a gente passou o que a gente tinha se proposto, né, a passar. E muito obrigada a todos. Obrigado, Michel, a Samara. Gente, vamos ver se tem algum questionamento, alguma pontuação, né? Alguma coisa vindo lá do YouTube. E se não tiver, aguardar aqui um segundo. O que eu queria dizer é que uma oportunidade como essa, né, de certa maneira, responder a um desafio proposto, né, que é o de elaborar algo assim na linguagem audiovisual, pensando, né, esse tema, como isso mobiliza assim questões de cunho existencial, né? Em todos esses filmes a gente vê isso, né? Em todos, assim, no do Will, né, que traz à tona uma série de questões que eu, já conhecendo o Will, sei que é muito da identidade dele, são as questões mais presentes, né, no debate teórico, político, né, intelectual que o anima, né, em sala de aula. Estou lembrando aqui das nossas discussões em identidade política, né, identidade e poder, né, identidade e poder. Eu conheci o Will nessa disciplina, que foi muito prazerosa. E a Covid está ali no seu filme, as questões, os símbolos todos, a máscara, mas está muito mais do que isso, extrapola em muito, né? Esse foco que seria uma espécie de reflexão, né, sobre a pandemia, suas vivências da pandemia. Eu vi isso no da Andressa também, especialmente agora, quando ela, de certa maneira, né, explica a origem, né, a história e um pouco a técnica também de fazer o filme, quando ela se coloca, né, como alguém que fala a partir do lugar da profissional de enfermagem, né, e que, de certa maneira, está entre dois mundos, né, muitos de nós, né, estamos assim quando a gente está muito dentro da universidade, muito dentro de um campo profissional, mas, ao mesmo tempo, vocês da saúde, seja porque atendem, ou a gente, por conta de onde a gente mora, né, e familiares e vizinhos, e são quase que outros códigos, outras linguagens, né, outros discursos, né, que estão ali circulando, às vezes incompatíveis. A primeira vez que eu realmente me dei conta disso foi agora na pandemia,
quando eu era metralhada por zaps, né, da comunidade mais neopentecostal aqui, né, propondo curas milagrosas ou desacreditando completamente do que um certo jornalismo mais pautado, né, por debates científicos informava, né, então eu recebi de tudo, caixões com pedra dentro, né, todo aquele discurso de que isso não passava de uma grande invenção para que político X ou Y local tivesse a sua receita aumentada em tanto, né, enfim. Às vezes esses discursos parecem até incompatíveis, né, e às vezes é esse da política e da ciência, às vezes é o da academia e do mundo não acadêmico. Então, acho que aí tem uma questão também que diz da sua experiência, né, de estar no mundo como profissional, como enfermeira e como professora, como acadêmica, né. O do Harley, a gente poderia falar durante muito tempo, porque eu, pessoalmente, me sinto implicada, né, naquelas questões que são colocadas, assim, pegando o gancho no que o Michel e a Samara falaram, né, acho que nós vamos precisar de muitos séculos, né, e nunca vamos dar conta do que as pandemias, né, como o Harley falou, foram para cada um de nós, para cada grupo de gente, né, e porque o meu cachorro não está nem ligando para o coronavírus, né, essa é uma questão nossa, né, o pé imitando o Ailton Krenak, né, a quixabeira aqui da frente foi crescer melhor, parece, né, enfim. Mas a gente vai precisar de muito tempo, né, para elaborar certas questões. Mas uma coisa eu concordo de imediato com a Samara. Essa situação de restrição, né, e de um certo confinamento e suspensão de uma certa normalidade, né, inicialmente disparada num clima de muito temor, né, de receio, de angústia, de medo e, sobretudo, de ansiedade, porque é muito difícil o ser humano lidar com um cenário de absoluta e intensa incerteza e insegurança e um sentimento que é muito agravado pelo cenário político, né? Então, eram incertezas demais, inseguranças demais para a gente lidar sem alguma cota muito severa de ansiedade. Mas, da mesma forma que a Samara falou, eu acho que esse período colocou para alguns de nós, né, algumas urgências e necessidades, e parece que nesse tempo de 6 meses, alguns de nós estamos saindo com algumas certezas que talvez fossem inacessíveis se não fosse a pandemia, né? Do que, por exemplo, a Samara, quando ela fala, eu entendo melhor agora, né, a necessidade que eu tenho da música, o quanto a arte me faz bem, ou quanto a arte marca a minha existência, né, como ela é capaz de me fazer não só sobreviver, como viver, né, como ela dá, talvez, sentido à existência de vários de nós, ou nos traz um tipo de sensação, né, de estar sentindo, de estar vivo, né, que, a despeito das angústias, das ansiedades, ou junto com elas, né, apesar delas, ou por causa delas, enfim. Eu também tive essa sensação, né, aqui durante esse tempo, o meu confinamento está mais parecido com o do Ailton Krenak, assim, de plantar milho de manhã e jerimum de tarde, ter que aguar e fotografar passarinho de noite dormindo. Mas, voltando para o vídeo do Harley, poderia falar sobre isso muito tempo mesmo, a ausência, né, desse humano, né, que não aparece, mas está lá o tempo todo, né, porque quando a gente evoca, né, ideias, sentimentos, sensações a partir da palavra, da linguagem verbal, a gente necessariamente tem no centro de tudo o humano, né, então é uma percepção, um reconhecimento do humano em relação a tudo aquilo que é extra-humano, né? Isso que você está chamando de microexistências, eu acho micro um adjetivo lindo, microvegetais, microseres, né? Mas talvez a gente possa problematizar também a ideia do micro, né? E daí a nossa onipotência, né?
Enfim, mas isso daí a gente precisaria de muitas lives, né, eu achei muito profundo tudo aquilo que você colocou, tudo que o vídeo coloca, mas que você fala também, né? E o da Samara, né? Desculpa, estou dizendo o nome dela errado, né? Que fez o vídeo em que ela fala da perda do pai. Samara não, desculpa, a Maiara, né? Eu acho que ele é tão direto, né? É tão direto e vai tão fortemente ao ponto, né? Mas tem uma vibração na fala dela, no olhar, né? Tem algo que está ali muito assertivo e trêmulo ao mesmo tempo, né? Então, essa emoção que transborda ali, né, no ato de falar, e sendo tão direta assim, acho que, de certa maneira, reflete o que a gente viveu aqui com a perda, né, de muita gente conhecida, especialmente quem tem laços, né, de familiares, de amigos, né, em Fortaleza. É como se quase todo mundo que a gente conhecesse tivesse vivenciado a perda de alguém, alguns processando de forma mais emotiva e direta, e outros se reportando a isso como uma espécie de estatística normal dentro de um contexto anormal ou extraordinário, que seria o da pandemia, né? E o do Michel e da Samara, né, eu já coloquei toda essa questão que a Samara falou, né, da arte. Eu acho que tem aí também as referências, né, de toda uma geração, assim, a morte perdão, não sei dizer o nome dele, daquele ator, né, que fez várias novelas da Globo, que se suicidou. Flávio Migliaccio. Migliaccio, ele foi uma referência para vários de nós, mas também Moraes Moreira, né? Vários personagens que vão aparecendo aí da nossa vida musical, sentimental, artística, e que é um pouco inacreditável isso, né? Porque, de certa forma, assim, eu estava falando um dia, gente, antigamente, quando morria alguém assim que tinha sido tão central, né, uma referência para a gente na música, na novela, no teatro, no cinema, tinha muito tempo de jornal ou de Fantástico, a mídia, né, explorava isso demoradamente, tinha retrospectiva da vida daquele ator, cineasta, músico, quem fosse, e naquele contexto, né, virava até essas figuras que eram celebridades um nome, né? Então, em que medida a nossa capacidade de nos comover, né? De nos comover com essa perda, né? Essa ausência, né? Com a morte, o ponto final, enfim, isso aí vai depender um pouco da crença de cada um, mas em que medida, né, essa capacidade da gente se comover fica suspensa, né, diante de uma guerra de informações, né, midiática, e de um contexto em que a estatística passa quase que a nos anestesiar, né, e que para sobreviver muitas vezes também a gente tem que se centrar, né, no que existe mais particular, de mais secreto, de mais individual, de mais remoto, né? Então, tem muitas questões aí para a gente pensar durante muito tempo, né? Uma pandemia, como as outras anteriores, e há historiadores que escreveram sobre isso, né? Há escritores das pandemias, né? Elas provocam questões existenciais, né? Elas deveriam provocar, né, questões muito profundas, assim, né, sobre o que é a nossa vida coletiva, individual, né, como a gente se relaciona com a doença, com a morte, né, em contextos distintos. Às vezes a morte de uma pessoa, uma morte violenta por doença de uma pessoa no país, mobiliza o país inteiro. E nesse contexto, 100 e tantas mil mortes, né, viram uma espécie de mapa estatístico
E a gente se vê numa situação que é tão sem precedentes que talvez os canais de comunicação contra os quais a gente se acostumou a se colocar contra e a protestar se tornam aqueles que estão mais dedicados a transmitir alguma coisa e se tornam inimigo, né, número 1 do status quo político, né, do establishment. É realmente uma coisa que, se a gente consegue dizer alguma coisa sobre isso, não é no nível, né, da elaboração verbal, racional. Eu acredito que só mesmo com arte, né, é possível falar disso, ou de alguma maneira comunicar o que isso significa para cada um. E acho que é isso que cada um de vocês fez. Eu agora penso que foi extremamente louvável esse chamamento, né, esse edital. Acho que seria interessante se de tempo em tempo, né, o pessoal ou da Proex, do pessoal da cultura, colocasse, né, essa provocação para a comunidade, né, porque aí, provocados, né, tendo esse chamamento como uma espécie de gatilho, a gente poderia ter com mais frequência, né, a oportunidade de visionar essas obras, né, e de ter esses debates, de consolidar, talvez, né, esse universo de possibilidades que é fazer, né, o mundo conhecer e sentir coisas através da imagem, do som, do verbo, do texto, tudo isso junto e misturado, articulado, né, e um material que pode ficar para a posteridade, né, a não ser que os formatos mudem muito, é algo que fica e que muitas vezes é até mais acessível que outros materiais, né? Porque agora eu acredito, por exemplo, ficar aí no YouTube, né? Então, se eu puder sugerir alguma coisa, é que vocês divulguem o trabalho de vocês, né? Coloquem aí na boca do povo, né? Compartilhem nas redes sociais, para ir criando mesmo uma cultura de diálogo, de compartilhamento, de sentimentos, né? E é isso. Isso é o que eu tenho a dizer. Eu não sei se mais alguém quer falar. A Maria está perguntando. Festival do Minuto, o Harley está falando. Que é uma excelente ideia. Eu acho até que a Rosália, uma vez, propôs e fez com a turma uma daquelas disciplinas do BHU, do Bacharelado em Humanidades, acho que expressões artísticas. E foi muito interessante, né? Porque as pessoas se descobrem, né, em talentos que elas jamais imaginavam ter, né? Se descobrem fotógrafos, cineastas, enfim. 2 minutos, um olhar em 2 minutos. Então, gente, a Maria está perguntando se vocês desejam que a gente exiba novamente cada um dos filmes para finalizar com chave de ouro. Pode ser? Então, vamos lá. Eu me despeço da nossa audiência do YouTube, né, e de vocês. Espero que a gente fique em contato. E agora, o pessoal da Proex, a Maria, poderia colocar a mesma sequência para a gente rever. Habitando outras fronteiras das linhas avulsas e virtualescas, perambulando entre delírios e sonhos de uma pandemia que assola o planeta, converso sozinho na hora que atravesso o cometa, aglutinando ideias turvas e perigosas, arremessando fora no espaço cósmico, minhas letras rabiscadas na memória, das ruas clandestinas,
Já se usa outra máscara, já se usa outra máscara, já se usa outra máscara, já não sabe de onde vem tanta praga. Alertando no WhatsApp, é hora de correr ainda mais. Proteger o que ainda resta de nosso, de cósmico, de floresta, de cabaça, de selfie ancestral e o escambau. Gingando nos limites, gigabytes, terabytes, fome de sonho, é boss em upload. Para o outro plano, faço laroyer high-tech para sobreviver de tanta magia branca em tempos de mudança. Nessa época de Covid, por mais difícil que seja, é preciso cuidar da gente e do outro. Não tem leito de hospital para todo mundo. Quem quer padecer na fila, contando cada segundo, sem poder conversar na calçada, a gente liga a televisão, vê política brigando com ciência para fazer o quê? Seguir o que dizem as pesquisas ou os representantes da nação? Na dúvida, arranjei um pedaço de tecido para fazer 5 máscaras de pano. Celular e maçanetas, limpo sempre com álcool. Sapato e chinelas sujos ficam do lado de fora. Lavar as mãos nem precisa mais dizer. É coisa que faço toda hora. Eu que estou em casa, também preciso ter cuidado. Só saio para comprar comida e remédio, passo meia hora fora e volto com medo de estar contaminado. Quando chego, corro pro banheiro para me assear, tiro a máscara pelas tirinhas, Deus me livre desse coronavírus pegar. Queria emitir nesse momento santos e ruídos que atravessassem os pássaros, peixes e algas, não com limitação, mas com multiplicidade, numa experimentação possível, repleta de sons e imagens. Queria um berro que atravessasse as montanhas e se ligasse com a vida, em forma de ecos, e nos deixasse um rosto, um beijo de paz, que fôssemos capturados pelo olhar de uma câmera flutuante, que a humanidade se calasse e observasse as microexistências, os infinitos mundos que compartilham esse grão chamado planeta, e que os cantares de uma centena de pássaros circulassem entre as florestas, aldeias e águas de todos os rios, de todos os mares, de todas as bocas que se encontram entre continentes diversos, na duração do abraço, entrelaçando outros vários versos, de todos os corpos contínuos e infinitos, pulsando a própria vida. João da Silva Pereira. Esse era o nome do meu pai. Eu vejo os olhos dele quando eu olho no espelho. Ele se foi repentinamente. E eu não tive o direito de me despedir da forma que eu queria, da forma que eu acredito ser correta. Por causa de uma doença, do dia pra noite eu perdi meu pai. Eu queria ter feito mais, ter demonstrado mais. Mas essa doença tirou o afeto das pessoas. E também tirou meu pai. Então, se eu posso te dizer uma coisa agora, fique em casa. Respeite o isolamento social. Eu não quero que você sinta a dor que eu tô sentindo agora.
com a cachorra da família e deixou Miguel com a patroa. Ela disse que correu atrás de Miguel, mas não conseguiu alcançar Miguel, que disse que o elevador fechou. Mas as imagens... Aumente o seu volume que o seu sentimental eu sou demais. Batidas na porta da frente, é o tempo. Tão bom viver dia a dia. A vida assim jamais cansa. Viver tão só de momentos, como essas nuvens no céu. E só ganhar toda a vida, inexperiência, esperança. Caminhar adiante e hoje. Você me pergunta pela minha paixão. Tchau, pessoal. Parabéns a todos. E até um próximo momento. Tchau, tchau. Descobri aqui como é que sai, né?